Fala estrategista, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E bom, eu quero falar aqui nesse vídeo exatamente os dois maiores erros que são cometidos quando se faz venda de put. E esses erros acabam fazendo as pessoas perderem muito dinheiro. Bom, a gente tem uma mentoria no mercado americano, né, que a gente vai trabalhando ali algumas pessoas de forma mais individual, semanalmente. Também a gente tem muitos clientes no mercado brasileiro que aplicam a estratégia de venda de put, que também é chamada de lançamento sintético. E durante essa jornada, né, esse tempo que a gente está no mercado, a gente está fazendo agora 5 anos de empresa e eu estou há mais de 15 anos aí no mercado, a gente já se deparou com diversas histórias de pessoas que fazendo venda de put acabaram perdendo dinheiro, mas isso acontece basicamente por causa desses dois principais erros, que se você eliminar esses dois principais erros, você vai conseguir ter resultados extraordinários. Então vamos falar deles aqui. Bom, antes de mais nada, já deixa o seu joinha aí no vídeo. Se você não está inscrito no canal, clica aqui embaixo, se inscreve agora mesmo e vamos nessa. Bom, a primeira coisa quando a pessoa resolve fazer a venda de put, que a venda de put nada mais é do que você vende uma opção de venda. Vamos pegar aqui, ó, a plataforma do mercado americano está aberta. Você pega uma ação aqui, vamos pegar Bank of America e você vende uma put, que é uma opção de venda, aqui nos 34,50, por exemplo. O ativo está 35,39. Então o que acontece? Você recebe 38 dólares aqui com lote mínimo, que é de 100 opções. E aí, se o mercado cair abaixo dos 34,50, você é obrigado a comprar o ativo a 34,50. Nada de errado, pô, se é um ativo de uma boa empresa que você já gostaria de ter na carteira, que tem um potencial de crescimento no médio e no longo prazo, porque essa estratégia vai servir como uma ótima ferramenta, anota isso, ferramenta para potencializar seus retornos de médio e de longo prazo. É para isso que servem as opções, tá? É uma ferramenta para potencializar seus retornos de médio e longo prazo e não meio principal ali para geração de renda ou para fazer dinheiro. Então esse é um ponto muito importante. Só que o que acontece? Quando que esses ativos pagam uma taxa maior, uma renda maior aqui nesse tipo de estratégia? Quando a volatilidade implícita nesse ativo está mais alta. O que significa isso? A volatilidade implícita é chamada de preço das opções e a volatilidade que os agentes estão esperando para um determinado ativo. Então, quando a volatilidade implícita está muito alta, os prêmios das opções estão muito gordos. Então, o que as pessoas fazem? Elas vêm aqui, ó, vou pegar o ativo que tem a maior volatilidade implícita para gerar maior renda possível. Aí pega aqui um ativo que nem sabe o que é e resolve fazer uma venda de put. Pô, olha essa venda de put aqui, estou recebendo 30 dólares pela obrigação de comprar o ativo a 3 dólares, ou seja, uma renda de 10% para uma semana. E obviamente que isso aqui acaba crescendo o olho, né? Acaba crescendo os olhos aí dos investidores, das pessoas que querem executar esse tipo de estratégia. Qual que é o problema aqui? A pessoa vai executando um monte de venda de put nesses ativos que estão com a volatilidade lá em cima, começa a ganhar muito dinheiro, gerar renda. Daqui a pouco, uma hora, quando você faz a venda de put, querendo ou não, mesmo que você faça os manejos, que você vai conduzindo a estratégia, você em determinado momento vai ter que comprar a companhia. Essa condição vai acontecer em um determinado momento. E aí o que acontece? Ela fica com uma carteira lotada de empresa porcaria. E aí muitas dessas empresas acabam entrando em processo de falência, de recuperação judicial, e a pessoa começa a ver ali o retorno dela indo por água abaixo, né? Tinha tido um retorno muito bom no início e depois o médio e longo prazo dela ficou uma porcaria. Então essa é a principal, poderia dizer que é o principal erro na estratégia de venda de put. Mas ainda tem outro erro que é também muito clássico. Vamos lá. Primeiro, o que a gente tem que entender aqui? Tem até esse livrinho aqui que está do meu lado, ó, Dominando os Ciclos de Mercado, de Howard Marks. Ele é muito interessante porque ele fala que o mercado e as economias, elas ficam em ciclos. O que significa isso? Senhora, ele está num ciclo de otimismo, onde os preços estão demasiadamente sobreprecificados. Eu acho que isso daí é até uma redundância, mas enfim, mas os preços estão sobreprecificados. E você tem regiões de pessimismo, onde o mercado está numa condição de que os preços estão descontados. Então você já deve ter escutado falar sobre isso. Os preços estão descontados. Porque o que acontece é que a gente tem aversão a risco. Então as pessoas estão com medo de investir. E aqui as pessoas estão com o quê? FOMO. O que é isso? Medo de ficar de fora de uma grande oportunidade.
e acaba comprando ali ao preço que for. Então, quando você tem ali o governo com uma política contracionista, aumentando os juros, a economia está diminuindo, a receita das empresas estão diminuindo, você tem um processo aqui contracionista. Normalmente ele vai se dar depois de um momento otimista, de alta inflação e tudo mais, e aí o que acontece? A economia desacelera. Depois, quando isso acontece, a taxa de desemprego aumenta e tudo mais, os governos começam a fazer o quê? Reduzir juros, vem para uma política expansionista e a gente entra num ciclo de otimismo. E a gente vai vendo isso ao longo do tempo. Então, Howard Marks ele fala inclusive nesse livro que normalmente as pessoas são agressivas aqui na fase de otimismo e são conservadoras aqui, quando que na verdade deveria ser ao contrário. Elas deveriam ser agressivas no pessimismo e conservadoras no otimismo. Por quê? Porque isso aumenta o seu retorno de médio e longo prazo e diminui o seu risco, justamente porque você consegue comprar boas empresas por bons preços. Então o que acontece? As pessoas, quando vão executar esse tipo de estratégia de venda de put, não faz análise da companhia. Então, se a gente tem até uma planilhazinha aqui, ó, que a gente faz todo tipo de análise da companhia aqui, né? A gente vê qual que é a performance da empresa, qual que é o risco, os indicadores de valuation para entender justamente em que fase esse ativo aqui está nessa etapa. Então, uma coisa também importante que as pessoas não olham na venda de put é o quê? Você tem a obrigação de comprar o ativo aqui vamos lá no Bank of America, aqui, ó, nos 34,5, né, que a gente estava olhando aqui. Beleza, tem a obrigação de comprar o ativo aqui nos 34,5. Tá, o que acontece? Vou botar aqui nos 34. O que acontece? Às vezes o ativo tem uma condição de performance interessante, expectativa de crescimento, tem o risco baixo e o que acontece? Ele começa a subir aqui, ó. Você fala, não, fiquei com a taxa aqui no bolso, tá lindo. Só que você tem o que as pessoas não olham, que é o custo de oportunidade. Então, Léo, como assim custo de oportunidade? O que a gente vê? No médio e no longo prazo, isso daqui pode ser olhado através de alguns indicadores de valuation, como preço por lucro, o preço por valor patrimonial por ação. Eles nos mostram justamente isso daqui. E entre os ciclos de otimismo e pessimismo, você tem um valor médio que o ativo negocia no médio e longo prazo. Então, por exemplo, se a gente vai pegar aqui, ó, eu peguei a parte de preço de BB Seguridades, no Brasil aqui, ativo brasileiro. Ele negocia no médio e longo prazo com um PL, um preço por lucro médio de 12,7 e um preço por valor patrimonial médio aqui de 7,82. Se o lucro por ação e o valor patrimonial aqui são respectivamente 3,83 e 5,33, ele me fala o seguinte, ó, se ele tivesse nessa região aqui, no médio e no longo prazo, o preço justo dele seria esse de 45,16. E o ativo está cotado agora a 33, então tem um upside de 36%. O mercado está colocando um prêmio de risco em cima desse ativo. E quando a gente pega aqui ainda mais a simulação de retorno futuro, isso daqui eu inclusive peguei, ó, da fonte TradingView, né, que eles te dão as estimativas de lucro por ação futuro. Fica a dica aí, acessar o site do TradingView, é gratuito, tá? Mas você tem outras plataformas pagas, a Bloomberg te fornece essas estimativas de lucro por ação, você tem Investing Pro também te oferece essa estimativa de lucro por ação. Então o que acontece? Olha aqui, ó, você tem uma ação que está a 33, se você simplesmente comprasse com a expectativa em 3 anos desse lucro por ação chegar a 4,73, ela negocia com uma relação de PL médio de 12,7, você tem um preço esperado de 60,07%, que é um upside de 82%, que representa 22,10% ao ano. As pessoas não param para pensar no efeito de compounding, né, o efeito do juros sobre juros, mas isso daqui, se você pega aqui, ó, 22,10%, se você pega isso daqui em 10 anos, e começa investindo ali 30 mil reais sem fazer aportes nenhum, em 10 anos isso daqui se transforma em 220.941 reais. Quando usamos opções, e vamos dizer que eu consegui aqui usar opções, gerar renda, eu diminuí o meu cost base, o meu custo de aquisição do ativo para 22 reais, a gente já conseguiu reduzir até mais da metade o valor de um ativo. Olha o efeito de compounding, né, de juros sobre juros, que isso daqui vai impactar no resultado financeiro posterior. Vamos pegar aqui, ó, 39,77% ao ano, que é um negócio absurdo. Em 10 anos, você começando ali com
30 mil reais, a gente está falando de 853 mil reais na sua conta. Num dividendo futuro, que a empresa paga ali na média de 8,5% ao ano, seria uma renda passiva de R$ 6.046 reais por mês, no prazo de 10 anos. E, 10 anos passa assim, né? Se a gente for olhar aí, pelo menos o Corona Crash aí que a gente teve, já vão fazer daqui a pouco 5 anos que a gente teve um evento de pandemia aqui, cara, passou voando, o tempo passa rápido demais. Mas onde é que eu quero chegar nisso daqui? Porque as pessoas vão montando uma carteira, vão fazendo os lançamentos sintéticos e até fazem em ativos de boas empresas. Faz análise de performance, análise de risco, análise de preço e vai montando estratégia de lançamento sintético. E vai montando em outras ações também que às vezes não tem um fundamento ali tão legal. O que acontece? As ações boas começam a subir, elas ficam de fora dessas ações no processo de venda de put. E as ações que caem, que não tem uma performance tão boa, ou que a pessoa não fez uma análise ali tão boa, as que ficam na sua carteira. Então você tem um resultado inicial bom e depois esse resultado é prejudicado por causa do custo de oportunidade que você abriu mão. Então há outras possibilidades de você eventualmente não ficar de fora, não abrir mão do custo de oportunidade. Lembra, o maior dinheiro está no médio e no longo prazo. O curto prazo ele tem que vir como um catalisador, um potencializador desse médio e longo prazo, como eu exemplifiquei aqui até em BB Seguridade. Esse foi um exemplo bem raso, né, mostrando o efeito que esse curto prazo pode fazer com o nosso resultado de médio e longo prazo, exponencializando o nosso ganho sem necessariamente aumentar os riscos, tá? Então, isso daqui é super importante. O primeiro erro, então, é fazer venda de put em ação porcaria, e o segundo erro é não olhar para o custo de oportunidade. Às vezes vale mais a pena você comprar ação, fazer lançamento coberto, encerrar a posição ali do lançamento coberto que seja com prejuízo, porque você tem um potencial, um upside e uma expectativa de crescimento muito boa ali para aquela ação, tá? Do que você eventualmente fazer o lançamento sintético, a venda de put e abrir mão de fazer a aquisição da companhia porque você não queria colocar a ação na carteira, você só queria gerar renda. Isso vai prejudicar bastante o seu médio e longo prazo. Depois de alguns anos você vai ver e vai falar, caramba, a minha rentabilidade não foi tão boa, não foi boa como esperado. E aí você vai ter que olhar principalmente para esses dois pontos. Opções é uma ferramenta excepcional para melhorar o seu potencial, para melhorar a sua rentabilidade médio e longo prazo, só que é importante você não abrir mão desse médio e longo prazo por causa dos ganhos de curto prazo. Então é isso. Se você quer acessar o nosso e-book aí sobre como é que funciona o mercado de opções, tem um link aqui embaixo que você pode baixar, o nosso e-book gratuito. Tem um segundo e-book das 2 principais estratégias com opções para gerar renda, tá aqui embaixo também. Se você já conhece essas estratégias ou já conhece o mercado de opções, baixa o e-book, manda para alguém aí que você acha que tem que aprender mais sobre o mercado de opções. E é isso. Se tiver gostado do vídeo, deixa o joinha aí nos comentários o que você acha, qual que seria outro erro clássico nesse tipo de estratégia, e no mais é isso. Deixe nos comentários também sugestões de vídeos, que a gente está pegando as sugestões de vocês e fazendo novos vídeos aqui no canal. E é isso aí. Um grande abraço a todos, até a próxima, se inscreve no canal e até mais.